Vamos lá para nossa aulinha de hoje. Vamos falar um pouco sobre fé. Vamos ver se essa fé a gente consegue linkar com aquilo que a gente conversou e a gente falou aqui. Quem poderia começar aqui lendo para a gente a reflexão? Está todo mundo enxergando aí o que eu estou compartilhando? Sim, com certeza. Eu posso começar. Beleza, vamos lá então. Reflexão. A fé atua fisicamente? Se a fé, por a causa de um movimento ou uma deformação de um objeto físico, concluímos que aí está mais uma força da natureza desconhecida do homem de ciência. Ou nosso cérebro produz uma energia capaz de efetuar aquela ação, ou uma potência externa conduzida pela nossa mente atua sobre o objeto? Ou será que essa fé atua somente sobre nos mesmos, de tal forma que dirige todas as nossas ações no sentido de realizar nosso intento? E aí, você sabe que eu fiquei pensando sobre isso aí durante a tarde? O que vocês acham? Será que aquilo realmente muda ou somos nós que vemos aquilo que foi o objeto da fé de forma diferente? E fazemos que o nosso cérebro produz uma energia capaz de efetuar aquela ação ou uma potência externa conduzida pela nossa mente atua sobre o objeto? O que vocês acham dessa provocação aí que é feita? Eu penso que é intrínseco a nós, é um sentimento interno, que externa aquilo que a gente almeja. Eu penso que a fé, ela é um entusiasmo. Porque a pessoa que não tem fé, ela, ela tá assim, ela não, eu acho que ela fica, eu não acho uma palavra, mas assim, desanimada, né? Eu acho que a fé, ela faz com que a gente tenha entusiasmo, que a gente tenha esperança, que a gente sinta segurança, né? E a fé também, eu acho que ela nos coloca, assim, numa temperança, que eu acho que é importante, dá um equilíbrio. Eu acho que uma pessoa que não tem esse sentimento, essa fé, porque que eu falei, o que que é fé? Para mim, fé é esse entusiasmo, é ter Uhum. esperança, sabe? Aí eu consegui ter um equilíbrio na hora do desespero, né? Eu acho que é de dentro para fora. A Tá, fé então, me impulsiona a conseguir algo, ou a desejar algo, ou a almejar algo. Fé, tá, antes de então, mais nada, é acreditar. isso. Mas aquele que tem uma enfermidade, por exemplo, quando ele tem fé, é algo de fora que vem e propicia a cura, ou é algo de dentro dele mesmo que faz com que ele mesmo consiga essa cura? Né? Esse paradoxo aí. Vamos lá, Irair. Eu fico com esse raciocínio da Joelma e eu escolhi o terceiro parágrafo para falar de mim. Ou será que essa fé que o Manuel leu, né, o terceiro, ou será que essa fé atua somente sobre nós mesmos, de tal forma que dirige todas as nossas ações no sentido de realizar nosso intento? E eu amarraria com a palavra que a Joelma falou, eu traria mais uma vez a palavra imanência, e eu entendo que é aquilo, nós realizamos aquilo em que nós acreditamos, aquilo em que nós temos fé. Não adianta crer em Deus se você não achar que quem sabe faz a hora, não espera acontecer. É você que vai fazer, esta é a fé. O seu leitmotiv, o seu mote, o seu entusiasmo é que vai fazer. E eu também coloquei, quando eu circulei esse terceiro parágrafo, eu me lembrei, não sei se foi no nosso grupo ou se foi em outro grupo, que colocaram a questão de coincidências. O nome dela, acho que é Regina, não sei das quantas, essa palestrante. Ela tem uns podcasts no Spotify e me mandaram esse. Eu achei maravilhoso, onde ela fala de um artigo: coincidências ou sincronicidades? Hum. Coincidências são acasos ou são sincronicidade? O que é sincronicidade? Sincronicidade é aquilo que a sua fé, olha, amarrando o tema, faz com que aquele acontecimento externo venha ao seu encontro, e não de encontro, e não contra.
ele vem sintonizar, usando a palavra da Joelma, com o seu entusiasmo. Isso que é fé. Então, eu fico com o terceiro parágrafo. Essa fé atua somente de nós mesmos, né? Dirige todas as nossas ações ao encontro de uma ajuda imanente de Deus, se for o caso, ou qualquer outro ser em que a pessoa acreditar. Bacana, legal. Alguém quer colocar mais alguma coisa sobre isso? O Iraí, a questão da a fé atuar somente sobre nós, só que a nossa fé pode ser tanta e a gente está tão seguro dela e a gente transmitir essa fé para os outros e os outros embarcarem com a gente. Sim. Você pode transmitir a fé para os outros. Você Sim. pode esclarecer e a pessoa ir com você, e você, aquela pessoa que está doente ali, acreditando que não vai ter, e você que acaba provocando essa energização da pessoa, e que O vai bem fazer com que o contagia, né, organismo Manuel? dela reaja à doença. Isso. O bem Reage contagia, o Porque entusiasmo inclusive, contagia. lá no centro que eu frequento, no Pai Bem, a gente costuma dizer, as pessoas lá costumam falar assim, acaso não existe, coincidência não existe. Tá tudo há uma programação da espiritualidade que às vezes parece que a coisa é por acaso e não é. Exatamente. É a A coisa está... sincronicidade, né? Aí que entra a sincronicidade, né? Que o Jair exatamente. tá colocando. Bacana. É aquela ideia de eu quero comprar um carro vermelho, e aí eu saio na rua e só vejo o carro vermelho. É. Então, a gente vai fazendo mais ou menos por esse caminho aí. Vamos lá. Vamos lá, vamos ler. Isso aqui é curtinho. Quem quer ler? O Vanderlei é o primeiro que está na minha linha aqui. Pode ser, Vanderlei? Pode ser. 18.1 Introdução. Este capítulo tem por objetivo conceituar a fé, investigando suas origens, suas manifestações e seus resultados. As religiões têm a fé como instrumento importante para, através dela, atingir seu objetivo principal, que é a transformação do homem. Muitas delas afirmam categoricamente que para ele chegar à salvação precisa da fé. Em se tratando de algo que conduz os homens a mudar seus hábitos cotidianos, vemos necessidade de uma melhor compreensão do assunto. Um grande número de pessoas afirma ter fé. Mas o que é a fé? Tudo que o homem não consegue entender através de seus conhecimentos, situações que estão além de sua capacidade de raciocínio, faz muitas vezes ele buscar explicações de caráter subjetivo, místico ou metafísico. Encontram-se homens que conseguem transformar essas situações em explicações por vezes plausíveis, porém sem amparo concreto. O domínio que eles conseguem diante desses obstáculos proporciona o aparecimento de admiradores e seguidores. Eles passam a ser líderes cuja influência se compara à realização de fatos inexplicáveis. Sua fala passa a ser uma lei para esses seguidores. Estes assumem como verdades incontestáveis. Esses líderes adquirem créditos diante de enormes massas humanas, fazendo surgir doutrinas. Tanto mais forte esse crédito, se ele contribui na explicação e na resolução de situações aparentemente insolúveis. Essas explicações se transformam em doutrina e os líderes são credores de confiança. Surge a fé em suas proposições. Tá aí o início do processo religioso, né? Então, o processo religioso começa assim: você tem um grande líder, e esse grande líder ele te dá explicações, ele te dá aí saídas para uma porção de coisas que você não via aparentemente. E aí ele começa a ter seguidores. Hoje a gente tem seguidor até no Instagram, né? Todo lugar tem gente seguindo. Mas aí essas pessoas que vão seguir, então a maioria das religiões a gente vem por esse caminho, inclusive a doutrina espírita, né? Que também vem de um líder, né? Allan Kardec, que depois direciona
muito disso no Evangelho segundo o Espiritismo, ele joga, né, desemboca no Evangelho, e aí a gente vai buscando essas diretrizes, né? E talvez até o próprio Mestre Jesus a gente possa colocar, né, como alguém que vem com uma ideia inovadora e que vai ter aí milhões de seguidores, Jesus, Maomé, Krishna, Lao Tse, Confúcio, quem mais a gente possa imaginar. E o que a gente pode observar aqui, né? Um grande número de pessoas afirma ter fé. Mas se a gente parar ali no ponto de ônibus e perguntar o que é fé, a gente já começa a se complicar, né? Porque tem coisas que a gente sabe o que é, mas não sabe explicar, não é isso? Né? É difícil a gente conseguir explicar. E aí é por esse caminho que a gente vai tentar pautar hoje aí a nossa conversa, né? A nossa ideia. Vocês acham que a doutrina espírita ela veio por esse caminho também? Ela estimula para que a gente busque essa fé, para que a gente tenha fé? Ela é um vetor nesse sentido? É uma fé mais raciocinada, né? É uma fé mais É. lógica. Eu venho de berço católico, né? Ah, Como diz assim, se você se considera espírita, se você simpatizou, já pode considerar. Mas eu ainda tenho que estudar muito. Mas eu tenho falado que nesse período que eu tenho estudado a doutrina, enfim, feito, né, buscado mais conhecimento, eu tenho percebido que parece que eu não sabia nada. Então, eu acho assim, é uma fé raciocinada, é uma fé mais lógica, né? Isso acontece por isso, né? Isso aconteceu por isso. Então, eu penso que é uma coisa, traz uma coisa mais concreta. É isso que eu estou sentindo em relação à doutrina. E ela procura também respostas plausíveis que a gente que façam sentido para certas coisas, porque eu também sou de origem católica. Ah, mas isso aqui acontece por quê? Ah, porque Deus quer. E na doutrina espírita a gente vê que não é bem assim. Ele quer, mas tem uma explicação. ah. Hoje eu estava vendo esses cortes que a gente vê na internet de um bispo da. É um cara que está sempre. Me foge o nome dele, mas ele está sempre na internet. Ele é da Igreja Adventista. E aí o entrevistador pergunta para ele por que um avô que está doente é salvo e uma criança que às vezes está doente não é. Né? E ele dá uma porção de voltas, mas ele não consegue dizer algo convincente. Né? Então, a doutrina espírita, como vocês falaram aí, ela vai tentar dar para a gente uma explicação um pouco mais lógica, né, com relação a isso. Mas eu não sei se essa lógica só está para quem é simpatizante da doutrina espírita, ou se essa lógica também existe para os detratores, né? Para eles talvez não exista essa lógica, né? Porque a gente também enxerga, falando em sincronicidade, a gente enxerga muito aquilo que a gente quer enxergar, né? Então, Uhum. vamos ver se a gente consegue encontrar essa lógica também aí se os outros também conseguem ver isso. Vamos lá, Irair, 18.2. A fé é descrita pelos dicionários. A fé é crença religiosa como confiança na palavra revelada. Ou ainda, a fé é a firme adesão da inteligência à verdade que ela reconhece. A fé constitui um dos conceitos básicos na pregação religiosa. O dicionário ainda acrescenta que o dogmatismo intelectualiza a fé e os movimentos místicos a relacionam com a experiência religiosa. Olha Posso seguir? quantas. Pode Posso? ir mais uma. Mas Então, vocês não querem comentar um pouquinho sobre isso, Irair? Vamos tentar. é Dá uma, porque dá uma, tá amarrado, mas vamos lá. né? Ou seja, essa fé como a confiança na palavra revelada. Né? Então, eu tenho fé porque está na Bíblia, eu tenho fé porque está no Corão, eu tenho fé porque está no livro dos Espíritos, eu tenho fé porque está na Gênesis, eu tenho fé porque está naquele livro que eu acredito. Né? Ou a adesão da inteligência à verdade que ela reconhece. Aqui a gente já está falando em fé raciocinada, né? Já veio para esse lado da fé raciocinada. E ainda acrescenta
O que ele quer dizer com o dogmatismo intelectualiza a fé? Ô, Carlos, eu penso assim, o ser humano, desde que ele surgiu, né, simples e ignorante, no decorrer, ele sempre necessitou de acreditar em algo. Por quê? Porque era a fé que estava, né, assim, florindo dentro dele. Se nós formos aqui, esse negócio, as religiões vieram no decorrer da história, elas dogmatizaram, né, Ah, e intelectualizaram a fé. Porque se nós formos pegar os índios, vamos pegar os nossos índios, né, que a gente sabe tão pouco sobre eles, né? Quando os jesuítas chegaram aqui, eles obrigaram eles a acreditar na fé deles, né, em Jesus. Mas eles tinham fé, eles acreditavam, eles na floresta tinha, né? Eu acho que era uma forma de ver Deus, né? Eu falo que até um pouco, né, o Deus do Spinoza, não é verdade? Mas eles tinham fé, né? E às vezes a gente fala assim, até um ditado, né? Eu já ouvi até o Papa já falou. Às vezes um ateu tem mais fé do que um cristão. Então, eu acho que a fé, ela é inerente à religião. Acho que a religião prendeu a fé. A religião parece que prende a gente. Essa crença, é sabe? porque Essa quando eu falo em força. fé, parece que eu estou falando em religião. É essa a ideia que a gente tem. Falou fé, falou religião. Né? Porque a gente fala que a fé é crença religiosa como confiança na palavra revelada. Então, quando eu pego por essa ótica aqui, eu tô unindo fé à religião. Se Sim, eu não É, tenho religião, eu não tenho fé. Né? Então, é, mas é mais do que isso. Né? Segundo você está me dizendo, é é muito muito mais do que mais. isso. Né? Ela não Sim, pode estar é. presa a isso. Né? sim, é muito mais. Porque às vezes não se trata a fé, às vezes não é nem na questão da religião. Às vezes você tem fé, acredita e muita gente acredita nas promessas de um líder político. Você está tendo fé, mas não é uma fé religiosa, é uma fé numa pessoa, num projeto de trabalho. É você acreditar naquilo e fazer a sua parte para que aquilo dê certo. Com relação a essa que ele fala aí no item, que o dicionário acrescenta que o dogmatismo intelectualiza a fé, eu tenho minhas discordâncias com isso. Que os dogmas não vêm explicar nada, não vêm intelectualizar nada, eles vêm te impor uma Obrigada. coisa que alguém dentro daquela religião te coloca como sendo verdade absoluta e incontestável. Que intelectualização tem nisso? É, Manuel, me permita, eu não ergui a mão por causa disso, não, mas me permita Sim. dizer, talvez, será que esse conceito vale a pena? Porque quando fala que intelectualiza, o dogmatismo intelectualiza, eu acho que passa um pano no sentido assim. Como o dogma é uma coisa que não tem uma explicação, você tem que simplesmente acreditar, vamos dizer, então passa a ser uma fé realmente, uma crença imposta até para os intelectuais, vamos dizer assim. Eu penso assim, é a única saída de explicação que você tem para aceitar um dogma. Você fala, o que não tem explicação, o que não tem remédio, remediado está, vamos dizer assim. Eu, Exatamente. e quando a Joelma falou, eu achei legal, quando o Papa disse, foi por isso que eu levantei a mão, que o ateu tem mais fé do que qualquer um de nós, vamos dizer assim, do que o espiritualista. Olha que lindo, por linhas tortas, ele escreveu uma coisa que nós vamos defender até o final deste capítulo. Quando o ateu tem mais fé que um de nós, é porque ele, sem querer, ele está assumindo a imanência de Deus no eu dele, no self dele, na mão dele, no quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Porque Deus não escolhe a quem dar a imanência, ele dá a imanência para todos, seja, né, o próprio oxigênio, ele dá para todos, a luz, né, até a escuridão, para depois a gente valorizar o interruptor que nos dá a luz. Então, o ateu também recebe esse dom. Por isso que dá a impressão, Sem claro, que ele essa tem. intelectualização, só um parênteses, Iraí, porque esse ateu, ele não precisou desse dogmatismo intelectualizando a fé.
né? Ex- Ele, através dessa imanência, ele já atingiu essa fé, sem que aquilo fosse tentado, né? Dar um viés de Isso. intelectualização, né? Ou Ele de cortou o explicação. caminho, exatamente, ele cortou caminhos que às vezes a própria crença religiosa às vezes nos desvia dessa culminância final que é a imanência de Deus dentro de nós e não esperar um ser que vá fazer por nós. Essa é a diferença. Muito bom, bacana. Deixa eu Boa te- noite, Abelardo. Tudo bem com você? Acho que a Abelardo deixou. Ah, não, tá aí. Tudo bom, Abelardo? Quem gostaria? É o Iraí que estava lendo naquela hora. Quer continuar, Iraí? Que você estava tão Eu animado? Vamos lá. continuo. Vamos lá. Obrigado pela chance. A fé e o otimismo. 18,3, seguindo, né? Todos os homens, espiritualistas ou não, olha aí a fala da Joel, cristãos ou não cristãos, podem ser otimistas, mas quem acrescenta ao otimismo a transcendência divina apresenta um otimismo mais consistente. Explicando, quando ao otimismo se acrescenta uma participação da divindade, uma transcendência, o otimismo se torna mais consistente. Quando o otimismo é substituído pela fé, os resultados se multiplicam e as decepções se minimizam. Este fato, por si só, pode mostrar a importância do aspecto fideísta no homem. Por outro lado, o pessimismo, a desesperança, a falta de fé, que geralmente estão relacionadas entre si e, em grande parte, ao materialismo e ao egoísmo, manifestam quadros com situações sombrias ao homem. Quando você fala, né, nesse otimismo e eu acrescento a presença divina, eu me lembro, sabe, de uma frase que a gente fala toda hora: se Deus quiser. Não é? Por isso, por isso que o fideísta em Deus vai sofrer. Essa é a única diferença do ateu que tem imanência de Deus em si, e nós, os espiritualistas, que também temos a imanência, é que ele, ateu, não tem essa entidade, né, metafísica para falar se Deus quiser, como você falou. Ah, ah. Então, no caso de não dar certo, o que o otimismo dele pensou e não realizar, ele vai sofrer mais do que aquele que acrescenta a imanência acrescenta um ser acima. Então, se não deu certo aquela praticidade, o dogmatismo dele fazer, ele atribui aí sim como conforto essa fé metafísica. E até nas horas eu acho um barato isso. O cara fala assim: olha, o fulano está lá no hospital, na UTI. Aí, o outro cara, aí bota uma mãozinha no grupo e fala assim: é Deus no comando. Não tem tudo isso? Né? É, Então, por quê? Porque ele está colocando essa questão metafísica, essa questão aí, né, da divindade dentro de um raciocínio otimista. Né? Então, por exatamente. O exemplo, ateu, né, Carlos? O ateu vai falar o antibiótico não fez efeito. o antibiótico, O o que outro fala: tem fé Deus vai não quis. falar Deus no comando. É. E quem tem fé realmente é mais otimista? Será que é mais otimista mesmo? Não? Eu acho que é. O próprio texto aqui fala, né? E aí eu volto de novo àquela questão. Mas essa fé bem amarrada. Tá? Porque eu vou dizer para vocês que muitas vezes nós vamos à casa espírita 3 vezes por semana, damos passe, tomamos passe, e talvez dentro da gente não tenha aquela fé, muitas vezes, que tem em alguém que nunca entrou numa igreja. Né? Como a gente já falou no parágrafo passado. Então, eu acho interessante a gente frisar isso, né? Que essa fé ela é importante, mas ela é algo que a gente tem lá dentro. Né? E tem uma frase que é do Papa, se eu não me engano, que ele fala assim: a fé não se prescreve. Né? Não adianta eu dizer para você assim: Vanderlei, tenha fé. Manuel, tenha fé. Não. Ou você tem ou você não tem. Ô, Né? Então, Cláudio, Não é porque alguém é, disse para você ter que você de uma hora para outra vai ter. exatamente. é, Né? Ou eu tenho ou eu eu não É, tenho. lendo o livro Paulo Estevão, entre outras coisas também, mas o livro Paulo Estevão é um livro realmente que é um divisor de águas, né? Muito bacana. Estou lendo. A gente falando de fé, eu vou falando de Estevão, os primeiros cristãos, né?
Então, a gente, como se diz, o espiritismo é o cristianismo primitivo, né? Vamos lá, né, trazer aqui, para a gente Uhum. trabalhar aquela fé. De verdade, quando eu ficava lendo e imaginando tudo aquilo, eu acho que eu não tenho, por isso que eu entendi. Falei, Jesus falou que a fé pode ser menorzinho que um grão de mostarda. Eu não sei nem se a minha é do tamanho do grão de mostarda. Eu não sei se eu teria essa fé, né? E eu não sei se eu vejo essa fé hoje, sabe? Então, como nós estamos discutindo fé, né? Realmente, a pessoa que tem fé, ela tem mais coragem, ela tem mais entusiasmo, né? Enfim, mas eu não sei se a minha fé, eu tenho fé, mas eu acho que a minha fé talvez não seja nem do tamanho do grão de Então, mostarda. é justamente essa provocação que eu acho bacana, porque é, é, eu também, pô, eu vivo dentro do centro espírita e tudo mais, mas às vezes eu vejo pessoas que nem têm religião, ou outros de outras religiões, que têm uma fé assim absurda, né? E eu falo, puxa vida, quem me dera ter essa fé? Né? Que às vezes a gente esmorece na primeira dificuldade, já desanima na primeira dificuldade, não tem esse otimismo aí que é colocado. Né? Então, assim, não é fácil, né, a gente conquistar essa fé, a gente ter essa fé. Eu não estou dizendo que eu não tenha fé, eu estou dizendo que às vezes você vê pessoas com uma fé assim, né, absurda, né? Você fala, puxa vida, Uhum. né? Que inveja, entre aspas, né, dessa fé, né, dessa confiança, né? E as coisas vão dar certo. Mas eu acho que com o tempo também a gente vai desenvolvendo isso, né? Eu acho que à medida que a gente vai caminhando, a gente vai amadurecendo e vai amadurecendo essa fé, né? Não sei se vocês pensam dessa forma. Vamos lá. 18.4. Quem quer ler agora? O Manuel já leu, né? Raimundo, então, Raimundo. Vamos lá, Raimundo. A fé na ótica das religiões. A igreja, se apoiando nas palavras de Paulo, Hebreus 1 e 2, a fé é a garantia das coisas esperadas e a prova das que não se veem. Concluí com a explicação de Tomás de Aquino. Quando se fala em prova, distingue-se fé da opinião, da suspeita e da dúvida, coisas em que estão, coisas em que falta a firme adesão do intelecto ao seu objeto. Quando se fala em coisas que não se veem, distingue-se a fé religiosa da ciência intelectiva. No primeiro caso, o objeto é absolutamente ausente, e no segundo, relativamente ausente. E quando se diz a garantia das coisas esperadas, faz-se a distinção entre a fé e a confiança. Esta última visa a bem-aventurança esperada. Se a fé proclamada pelas religiões tivesse todo o seu empenho objetivo, teríamos aquilo que se classifica como um reforço positivo para o atendimento de um objetivo benéfico. O que ocorre, entretanto, é a inclusão de dogmas e doutrinas criadas por homens ao sentimento puro de esperança desejada. A fé religiosa passa a ser, então, a crença nos dogmas particulares que constituem as religiões, as diferentes religiões. Todas apresentam doutrinas e artigos de fé,
A fé cega nada examina, aceitando sem controle o falso e o verdadeiro, e em cada passo se choca com a evidência da razão, e quando levada ao excesso, produz o fanatismo. Podemos, usando o dicionário de filosofia, dizer que dogma é a doutrina criada pela Igreja por decisão coletiva do seu corpo doutrinário, dita como definitiva e declarada como revelada por Deus, ou como inspirada pelo Espírito Santo, considerando, assim, uma verdade de fé. Portanto, as religiões, ao pregarem a fé em Deus, acrescentam a ela toda a ritualística, a dogmática e a doutrina por ela criada, apresentando grande parte das vezes os escritos sagrados sob sua óptica de interpretação. É muito complicado. Pois é. Quando eu estava falando, porque na visão daquele pastor, por que, que o velho poderia ter sido agraciado com a cura e uma criança, muitas vezes doente, não? A resposta que ele deu é assim: ele fala assim, é porque Deus, Jesus, que para eles é a mesma coisa, ele não quer curar todo mundo. Porque se ele curasse todo mundo, né, o mundo também ficaria, né, poxa, não tem mais problema, não tem nada. Então ele não quer isso. Ele quer falar assim, olha, você vai ter que arcar com algumas coisas, então alguns eu vou curar de maneira aleatória, para mostrar para vocês que eu estou aqui, mas vocês vão ter que passar aí pelas suas dificuldades. Então, por exemplo, quando ele vê isso, e aí eu pergunto, eu faço a mesma pergunta no meio espírita. E se eu fizer a mesma pergunta, por que que Deus cura um velho e não cura o menino? O que vocês vão me responder? Eu vou me apegar ao primeiro recurso, que é falar da reencarnação, que é, né? Ah, aquela criança cumpriu a missão, por isso que ela foi ceifada. Sei lá. Isso. Esse é um dos conceitos. Já falei merecimento, já falei uma porção de coisas, né? É, é. Aliás, uma das coisas mais engraçadas que eu acho é alguém fazer uma oração pedindo para que Deus dê a ele de acordo com o seu merecimento. Então, mas Deus já vai fazer isso. Exatamente. Então você não precisa Eu fazer acho, oração. eu já Para acho isso. que Deus não se mete nesse negócio de cura, não. Você acha que não? Eu acho. Isso é problema nosso. Isso é problema do nosso espírito, é problema do que está escrito no nosso, como é que é? Na nossa programação de vida, de encarnação. Não é Deus que cura. Porque Deus, o Cada... que que adianta? Deus vai curar um e não vai curar outro? Que Deus é esse que, que faz bem para um e não faz para o outro? Então ele não é bondoso o suficiente, né? Por isso que eu acho que não. Uhum. Você vê que cada um vai de acordo, né? Nós vamos, então. Isso que o Raimundo está falando tem muito a ver com deísmo. Né? Lembra que a gente já falou bastante sobre Isso. deísmo e teísmo, né? Então, Deus, o que é o deísmo? Deus cria o mundo e fala: olha, tá aí as leis naturais e vocês que lutem. Né? Eu não vou ficar aqui de babá de ninguém. Então, isso, se você pegar lá no livro dos Espíritos, vai dizer que a doutrina espírita ela é deísta, ela não é teísta. Esse pensamento teísta que vai dizer daquele Deus que interfere, né, na vida. Né? Deus vai falar, olha, chove, faz sol, eu vou te castigar porque você não foi um bom menino. Né? Então, esse é o pensamento mais teísta, bem voltado lá para o Antigo Testamento. Mas você vê que cada um vai de acordo com aquilo que crê. E a possibilidade de lei de causa e efeito não existe, porque eu não acredito nisso, na visão lá do Adventista. Né? Então, olha que interessante. Então, aí, a minha fé ou /crença, ela está subordinando
né, o entendimento. E eu sigo essa linha deísta aí do Raimundo também. Quando ele fala Deus não cura, ele não cura no sentido onipotente lá em cima. Espera aí, tem um lá na Beneficência Portuguesa, atenção, eu vou curar. Não, não é nesse sentido. Eu acho que ele está espargido na iminência das mãos do cirurgião, por exemplo, que fez a cirurgia em mim ou qualquer outro aí. Esse é Deus atuando de acordo com a minha sincronicidade com o médico que conversou comigo, veio a minha confiança nele foi recíproca, na medida que ele também está imanente na crença dele lá, do estudo dele, e surge um resultado positivo, mas não que Deus, teísta, lá em cima está dando pingada, mandando espargir em cada um de nós. Não, ele deixou as 10 leis e nós somos donos das nossas ações de acordo da forma com que recebemos essa imanência em nós e da forma como agimos dentro das leis, ação, reação, etc, etc. E como é Isso que vem? E como que vem? Então vamos lá, vamos continuar dentro dessa linha de pensamento. E como que vem a cura? Então, se alguém está lá doente e Deus não interfere, então como que viria essa cura? Você já falou mais ou menos na questão da imanência, tudo, mas como que eu poderia explicar aquela pessoa que estava, sabe aquele cara desenganadão mesmo, que não tinha mais jeito, e pode preparar aí que não vai ter jeito. E o cara escapa. Então, como que eu poderia explicar isso? Se não existe uma interferência divina, como que isso poderia acontecer? Então, mas em várias situações, Jesus disse: a tua fé te curou. Isso. Quer dizer, não foi nem ele, Jesus, que curou a pessoa. A sua fé te curou. Então, quer dizer, exatamente, exatamente. entendeu? Então, se eu tenho fé que eu posso ser curado e eu vou lutar para isso, eu posso ser curado, sim. Isso. Então não é algo que vem de lá, não é igual a musiquinha que fala faz um milagre em mim. Não é aquele faz um milagre em mim. Eu que vou atrás disso e através dessa força anímica eu vou conseguir alcançar esse meu objetivo. É mais ou menos por aí que vocês acreditam ou não? Exatamente. Ô, Carlos, mas isso justifica no sentido de que, às vezes, você vê uma pessoa, é que eu já presenciei situações assim. Aquela pessoa é uma pessoa muito assim religiosa, dedicada à igreja, dedicada aos irmãos, uma pessoa que vive a religião muito bem vivida. Aí ela adoece. Aí todo mundo reza, pede por um milagre, tal, 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 mas a pessoa morre. Aí fica uma revolta. Nossa, mas ela era tão religiosa, ela era tão boa, ela rezava tanto, ela fazia isso, ela fazia. Então, por que que ela morreu então? Por que que não aconteceu o milagre? Não é? Então, na verdade, é isso que o Vanderlei falou, é plenamente. E a gente, apesar de ouvir isso desde sempre, a nossa fé é tão pequena que a gente, né, a gente não acredita que nós podemos, né? Jesus falou, a tua fé te curou, mas a gente não acredita. A gente acha que vai vir um milagre, um santo, um tal, né? E Então, isso é bem depende da complexo. minha condição anímica também, né? Porque tem, por exemplo, em determinadas situações, eu posso, alguém fala assim, olha, você tem metástase. E eu falo, não, eu vou vencer esse negócio. Ou em outra situação, o cara fala, você está com uma unha encravada, e você já se entregar e morrer com a unha encravada. Ó, eu não acredito muito nesse negócio, não. Se tem uma coisa programada, a gente vai morrer ou da unha encravada ou da metástase. De qualquer jeito vai. Vai superar a metástase. Qualquer coisa vai ter que acontecer. Porque você tem um determinado tempo de vida aqui. Não é assim a doutrina espírita? Então, mas você está falando no determinismo. Então, existe um determinismo para isso? Não é do determinismo. É da doutrina espírita. Então, A gente não vem com uma programação específica que a gente vai ter, inclusive a nossa morte. Só que Essa programação pode ser mudada. Pode, claro que pode ser alterada. Pode. Se o cara não tiver fé, ele morre
como De é? gripe, De unha gripe. encravada, Se ele qualquer dor de tiver, se barriga. ele tiver fé, ele morre, ele não morre da metástase. É, é a força interior, Ah, é a nossa força. Deus não deu essa força para gente? ah. Porque, Eu vamos entendo lá, que pode essa falar. fé toda aí, né, a gente está falando de mazelas e tal, eu vejo muito, né, muitos de nós, assim, espíritas, né, que falam, e às vezes você vê numa palestra, numa conversa tal, muitas reflexões de coisas que você deve fazer, de conduta e de fé e de um monte de coisa para viver mais tempo e tal, né? Por quê? Assim, eu vejo que muitos ainda têm esse receio da morte, né? Sim. E assim, entendo quando você tem um plano muito nobre, algo que você quer fazer e tal, e você tem aquela coisa, mas assim, não, o que eu acho que é o meu plano, não necessariamente é, né? Então, assim, eu até entendo, como os colegas falaram assim, você rezar e pedir para amenizar o sofrimento, né? Quando você acha que aquele sofrimento está maior do que você, naquele momento, né, poderia suportar, então você pedir essas coisas. Mas quando a gente fica é, pedindo muito para não desencarnar ou para alguém querido não desencarnar, parece um contrassenso, né? Porque o desencarne não Faz deveria parte. ser, né? Faz Né? parte, é necessário para a próxima fase, né? Claro que você não quer se separar, mas isso vai do egoísmo, daquela coisa de você querer ter a Apego, pessoa né? próxima. Então, assim, essa fé voltada para diminuir o sofrimento, porque é muito ruim você ver uma pessoa que você gosta, por mais que você entenda que tem as razões e tal, sofrendo, né? E aquilo se arrastando por anos e por muito tempo. Então, você realmente agora, eu não sei se rezar pela cura. Aí, nesse caso, cabe a questão lá de conforme o merecimento, né? Porque, e aí, falando da programação, né? Eu acho sim que a gente abrevia, mas a gente também estende o tempo aqui de acordo com o merecimento, com o que você estiver fazendo de positivo, do que você estiver resgatando ali, né? Se o negócio está dando certo, você vai ficando, É uma né? viagem que a gente, no meu modesto entendimento, é uma viagem que eu programo. Eu vou lá para São José do Rio Preto, eu vou ficar um mês na casa do Iraí. De repente, se a recepção foi boa, eu fico mais. Mas se a recepção não foi boa, eu venho embora antes. Né? Então você tem uma programação. Pode ficar tranquilo, viu, Iraí? É só um exemplo. Tá? Vamos É, todos para lá, para casa do vamos todo Iraí. mundo. Vamos, Vamos todo mundo para lá. Ó, deve Sejam estar uma bem-vindos delícia. ao calor. não, só queria dizer uma coisa. A minha avó durou 115 anos. 115. Aí, e aí? Você não tem explicação para isso? Não adianta a gente procurar uma explicação. Isso não existe. É, Ela durou aí, porque tinha que durar. Sei lá o que aconteceu. E outros duram 15 e nem O 15. outro não dura nem um dia. Pois é. Então, é, fala, Iraí. eu queria pegar o grãozinho de mostarda a que se referiu a Joel, eu queria pegar essa questão que o Divanir, primeira fala dele aqui no trabalho de hoje, né, que a gente às vezes reza pela cura e talvez, na verdade, não devesse nem rezar pela cura, mas sim para atenuar a dor, né? E eu acrescento a tudo isso, e também, pegando a fala do Raimundo sobre o determinismo, eu penso o seguinte: existe uma coisa acima de nós que nós, por exemplo, amenizamos com um eufemismo que culmina numa coisa só, seja com 115 anos, como disse o Raimundo, seja como uma criança que o Carlos, e não Cláudio, viu, Joelminha, como o Carlos falou, né, da criança que foi ceifada e o velho foi curado. Existe um limite chamado finitude, e é essa finitude com a qual nós não estamos preparados, por isso que realmente a nossa fé não é nem um grão de mostarda, ela é infinitamente pequeninita, menor que grão de mostarda. Por quê? Porque nós cagamos de medo, me desculpe, da finitude, todos nós nascemos e temos medo de morrer. A gente só faz todo esse trabalho para atenuar, porque se a gente tivesse essa fé que a própria doutrina espírita pregoa, nós não estávamos falando de medo de pós-túmulo. Nós estávamos querendo Com logo fazer certeza. parte
da turma lá do André Ah. Luiz. Eu morreria de vontade de cantar com o André Luiz, mas eu estou adiando. Eu prefiro aqui o Não tem coral pressa. do Centro Espírita Francisco de Assis. Ô, André Luiz, me aguarda aí, eu não tenho data, Ah, não, velho. Não tô cheio é? de coisa aqui agora. O que então esse é o nosso desafio, Ah, trabalhar para amenizar a nossa finitude que uma hora chega. Então eu também concordo com o Raimundo, eu não sei o quê, eu quero o Deus no comando, não. O homem tem o livre-arbítrio até para ter fé ou não. Para mim Uhum. esse é o pulo do gato. não dá para a Ó, gente eu vou prescrever, fazer né? uma revelação aqui. Eu não tenho tanta fé assim, não, viu? Eu sou completamente. Eu não sou completamente, Desfesado, né? Eu tenho um pouco desfesado. de É. fé. Mas Acompanhe o relator. eu não tenho essa fé religiosa como eu vi a minha avó ter. Eu não tenho. Eu não tenho uma fé religiosa como eu vi o meu irmão falar no dia que ele foi operar o cérebro. Se fosse eu no lugar dele, nem ia lembrar de pedir. O Mas será médico que do não meu é a irmão falou doutrina? uma coisa aqui, hein? Será que não é a doutrina espírita que faz isso com a gente? Ah, Com essa ideia da fé raciocinada? Será que a gente acaba não, não- não perdendo um pouco dessa fé religiosa que a gente vê em tantas pessoas? é Pera, uma boa aí eu, pergunta, né? aí eu vou dizer que ela melhora a nossa fé. A fé raciocinada não elimina a nossa fé. Pelo contrário, quando eu soube do meu diagnóstico, já dei esse depoimento aqui. Se eu não tivesse na doutrina espírita, aí, meu Deus do céu, absurdo, Nossa Senhora, mas com esta fé raciocinada em saber que as dificuldades são obstáculos para atenuarmos, né, para melhorarmos o nosso crescimento, a nossa jornada evolutiva, foi tranquilo aceitar, tá? Foi tranquilo, tirando a lágrima, a decepção, foi tranquilo. Então, a fé raciocinada, a doutrina espírita, respondendo sua pergunta, essa fé, eu acho mais importante do que aquela fé piegas. A fé Tá, raciocinada dá essa tá. segurança. Aquela fé, por exemplo, da avó do Raimundo com 115 anos e o médico fala ela não tem muito tempo de vida e eu estou desesperado para que ela se salve. Fala, não, mas já passou da hora, né? Então, não é aquela fé cega, é a fé raciocinada, que vai falar, olha, a vida ela tem uma finitude e no momento em que for, acabou, né? Não tem jeito. Entender que isso é um ciclo, né? E a gente fugir um pouco, né? Por exemplo, dessas questões da religião, porque muitas vezes eu vi um livro muito bacana do padre Fábio de Mello e, se eu não me engano, Leandro Carnal. E aí ele falava, por exemplo, o padre Fábio de Mello falava de que existem pessoas que são mais católicas do que cristãs. E aí eu Sim, falo, puxa, ainda bem que é só lá, porque na doutrina espírita não tem isso, né? Ninguém que é mais espírita do que cristão. Ainda bem que é só lá que a gente tem esse problema, né? Porque a gente às vezes fica muito preocupado com as regras da casa espírita, com as regras da aliança, da federação, e acaba esquecendo da solidariedade, acaba esquecendo do acolhimento. Né? Eu vejo pessoas, por exemplo, isso é uma crítica que eu já fiz à casa, não estou falando mal de ninguém, de falar, olha, você tem que fazer uma entrevista e a entrevista não pode durar mais que 5 minutos. E aí você recebe uma pessoa que está cheia de problemas e você vai entrevistar essa pessoa em 5 minutos, vai falar assim, o próximo. E depois vai dizer, ó, hoje eu entrevistei 10 pessoas, meu trabalho não rendeu nada. Seu trabalho foi completo, foi preenchedor de ficha. Né? Então, é essa a questão. Né? Então, às vezes, a gente vai para a casa espírita querendo muito mais mandar aparecer do que fazer mesmo esse trabalho, né? de, Uhum. de, esse trabalho fraterno, né, que deve ser feito. Então, eu acho que é uma questão interessante. Então, quando a gente vem aqui para cima falando sobre isso, nessa essa fé religiosa que é baseada em dogmas, em crenças, e entender que dentro da doutrina espírita também existe muito disso. Né? E o atendimento fraterno vira consulta de plano de saúde. É, pois é. Vamos lá, continuando. A razão no auxílio da fé. Agora eu acho que é o Divanir. Vamos lá. Fé e razão.
pertence à essência da natureza humana, afirma Herculano Pires em A Introdução à Filosofia Espírita. São atributos potenciais do espírito que se atualiza e se desenvolve no decurso da existência espiritual. A fé trabalha com os propósitos que estão além do entendimento do homem, procurando auxiliá-lo nos pontos onde a razão tem dificuldade de atingir. Entretanto, muitas vezes a fé é posta a atuar no espaço onde a razão já mantém domínio. Neste instante, ocorrem conflitos gritantes, a ponto delas se posicionarem contrárias uma à outra. Não se observa complementação recíproca. Em vez de serem tratadas como aliadas, complementares, o homem as coloca em confronto. A razão sem a fé é coxa, e a fé sem a razão é cega, já dizia Kardec. Ter fé em algo que se opõe à lógica e à razão provoca insegurança. Contrariamente, quando cremos em algo que está condizente com elas, a fé se fortalece e se solidifica. Aqui vai muito ao encontro do que o Irair falou, né? Quando ele falou quando ele passou por um processo, né, de enfermidade, né? Eu não sei se é assim que eu posso chamar. Isso, E você através da fé raciocinada, você se confortou. exatamente, exatamente, exatamente. O meu pai faleceu, eu já contei essa história, com 80 anos, 90 anos. Ia completar 91, faltavam alguns meses. E eu tenho um primo que é evangélico. Meu pai faleceu de manhãzinha, e aí a gente ficou esperando liberar a liberação do corpo, aquele negócio todo. E ele chegou na casa do meu pai, da minha mãe, né? Ao meio-dia. Estava eu, minha irmã e meu irmão, nós somos em três, sentados almoçando tranquilamente, né? Aguardando a liberação, minha mãe também tranquila. E aí ele entrou, olhou para mim, aí ele me chamou lá na sala. Ele falou: vem cá, eu queria conversar com você. Eu falei: pois não, pode falar. Ele falou: o que está acontecendo? Eu falei: não está acontecendo nada, a gente está esperando a liberação do corpo, né, para poder fazer o velório. Ele falou: não, por que vocês não estão chorando? Por que não está todo mundo desesperado aqui? Eu falei: mas não é por que deveria estar? Então, poxa, é a compreensão desse ciclo que foi colocado. Uma pessoa de 90 anos que tem uma saúde frágil, poxa, mesmo não estando doente, não estando no hospital, mas era de se esperar que em algum momento aquilo fosse acontecer. Então, é aquela fé cega que um de vocês colocou, que, poxa, eu vou me... É claro que ninguém estava rindo, contando piada, estava todo mundo muito triste, mas ele esperava encontrar aquele quadro das pessoas se descabelando. Então, você vê como que essa ótica é diferente, né? E através dessa fé raciocinada, a gente vai conseguindo, talvez, até um conforto maior. E eu tenho certeza que vocês também, dentro das experiências de vocês, será que a gente já conseguiu, cada um aí na sua vida, nas suas experiências, sentir em algum momento a diferença, né? O Iraí já colocou, que é ter uma fé raciocinada a ter uma fé cega, né? Será que a gente já conseguiu sentir isso aí ao longo da nossa vida, nas atitudes que a gente vai ter? Será que eu falo em fé raciocinada aqui, mas na hora do aperto eu estou agindo como alguém que tem fé cega? Ou será que eu estou conseguindo, ao longo das minhas experiências aí, praticar, se é que é possível, praticar a fé cega, a fé raciocinada? Para a gente pensar um pouquinho. Quem quer continuar aqui agora? A Joelma. Dá para ler, Joelma? 18.6. A fé sob a ótica espírita, a fé raciocinada. O homem inicia sua caminhada apresentando o sentimento da fé nas manifestações da própria natureza, formando uma íntima e natural religiosidade. A razão, dentro do mesmo processo, se desenvolve tocada pela necessidade de solucionar os problemas. Assim, fé e razão caminham lado a lado. Esses atributos buscam a interação, a razão iluminada pelos lampejos da fé e está, por sua vez, esclarecida pela validez intuitiva da razão. Deixa eu parar um pouquinho para pensar, para a gente falar um pouquinho só sobre isso.
é a razão iluminada pelos lampejos da fé e esta, por sua vez, esclarecida pela validez intuitiva da razão. Você acha, por exemplo, que mediunidade é uma coisa só de espírita ou isso está fora desse ambiente também? Está Todo fora, mundo é né? médium. Todo mundo é médium. Você já imaginou quantas músicas você ouve? E o Iraí é um apaixonado por música, e que esse cara que compôs, às vezes era ateu, e essa música ela foi uma inspiração mediúnica, e ele nem sabe que isso aconteceu? Você acha que pode ser que tenham cientistas, por exemplo, que são completamente ateus, mas que na hora lá das suas pesquisas, eles são intuídos pela espiritualidade e encontram soluções que muitas vezes eles nem imaginavam que pudessem encontrar? Né? E jamais vão atribuir isso aí a uma força metafísica. Com certeza. Com certeza. Acontece? O próprio Einstein, quando ele, os seus descobertas físicas, que ele precisava provar aquilo através de fórmulas matemáticas, né, os experimentos físicos dele, ele falava que apareciam prontos na frente dele as fórmulas matemáticas para demonstrar aquele evento físico. O próprio Einstein falou isso. Então você vê, né, como isso, né, a razão iluminada pelos lampejos da fé. E tem um camarada chamado Ramanujan, um indiano, que ele disse que todas as fórmulas matemáticas que ele deduziu foram intuídas por uma deusa hindu. Tem até filme disso. Tem até um filme disso, do Ramanujan. Ele existiu e ele dizia que ele era intuído. E ele ia escrevendo. Bacana. Pode continuar, Joel. É meio doido, né? Kardec, em sua crítica à fé, nos diz: não basta crer. Para crer é necessário, sobretudo, compreender. A fé raciocinada, que se apoia nos fatos e na lógica, não deixa nenhuma obscuridade. Crê-se, porque se tem a certeza e só se está certo quando se compreende. A doutrina espírita não se coaduna com dogmas criados e impostos. O que podem e devem existir são princípios de razão e não postulados de fé. A estrutura que compõe a doutrina deve ser dinâmica e aberta, sendo um sistema livre e transparente que induz a reflexão. Nada impondo quando surge uma análise descompromissada. Podemos concluir que a razão é o leme que dirige o navegante cauteloso e a fé é a luz que lhe ilumina a bússola, marcando o rumo. A fé, como sendo irmã gêmea da razão e jamais sua opositora. A fé se torna inabalável ao erguer-se sob princípios lógicos e, portanto, universais. A fé que tem por base a razão leva o indivíduo a transformar-se pela própria certeza e pela força da imanência divina, e não pela força de outrem. A fé revela-se não apenas como crença no ser transcendente, Deus, mas na própria consciência de sua imanência. Se todos os homens tivessem persuadidos da força que trazem dentro de si, seriam capazes de realizar o que hoje chamamos prodígios. Não basta a confiança em Deus, mas a confiança da presença de Deus em nós. Ai, que lindo! Isso é imanência, né? É Deus presente em todos os lugares. Você sabe uma coisa que me ocorre quando fala nessa imanência e a gente entendeu aquilo que acontece? Você, às vezes, deve ter ficado pensando
em coisas que você gostaria que tivessem acontecido ao longo da tua vida e que não aconteceram. Pelo amor de Deus, não fala que é só eu que faço esse tipo de reflexão às vezes, né? Você fala, puxa, e se tivesse acontecido tal coisa ao invés disso? Né? Como teria sido? A gente faz esse tipo de elucubração de vez em quando. E aí, quando você tem fé e acredita nessa imanência de Deus, você vai entender o quê? Que aconteceu o que tinha que acontecer. Mais ou menos na linha do Raimundo. Né? Se foi assim, é porque tinha que ser assim. Mas não é porque Deus está falando, é porque a gente vai sendo intuído, muitas vezes, por aquilo que é o caminho que eu devo seguir. Né? O Então, Cláudio, mas mas se eu você chamar de acredito. Cláudio de novo, eu vou te chamar de Ah, de novo, Jurema. Eu vou Carlos, começar a perdão, chamar de perdão. Jurema. É. Desculpa, Carlos. Eu também acredito que às vezes a gente tem um livramento, que os espíritos de luz, eles iluminam alguma situação, né? Hoje eu acredito muito nisso. Um exemplo bem recente, incrível, foi aquele acidente do avião, né, que caiu aqui no interior de São Paulo, que, Medo. cara, o rapaz, por assim, atrasou alguns minutos, não conseguiu entrar. A moça, o pai ligou para ela e falou para ela: Olha, filha, deixa para você ir amanhã, né? Eu vi depoimento deles no Fantástico. Ou seja, foram acontecendo fatos que livraram eles desse acidente. E isso não foi um acaso. Eu acredito que foi uma iluminação, foi um livramento que eles tiveram. Acho Tá. E os que, outros entendeu? 62 não tiveram esse livramento por quê? Eu discordo da Porque Joelma. eles não poderiam estar, né? Eu acho que naquele momento, eu acho que não era a hora deles ainda. E por eles estarem, e aí acontecer aquele acidente, né? Que era aquelas pessoas que morreram no coletivo, era o momento deles naquele momento. Mas eles estavam fora desse coletivo. E eu acredito que os espíritos de luz tiraram eles. Porque, cara, não tem explicação. É uma coisa assim. Se você ficou eles falando lá, eu falei, meu Deus, mas como que pode ter acontecido isso, né? Foi o Uber que atrasou, por que que o Uber atrasou? Então, assim, eu acho que tem sim, né? Uma coisa ali, uma mãozinha, né, dos espíritos ali ajudando, sim. Eu acredito nisso. Pode falar, era, você tem direito de resposta. Não, Joelma, e também tem o seguinte, como em outros acidentes aéreos, que morre todo mundo, sobrevive um. Por que Então, que mas, aquele não sobreviveu? Manuel, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, antes do Irair Ei, falar. Será que se eu for no aeroporto, qualquer aeroporto, esse voo da Passareda era um avião pequeno, mas na maioria dos voos são voos para 150, 170, 200 pessoas. Será que não teve uma porção de gente ali que perdeu o avião e o avião não caiu? Eu estou dando uma de advogado do diabo, tá? Eu uhum, estou enchendo a sim. paciência aqui só para a gente poder refletir um pouquinho, né? E aí depois, no final, ver se a gente chega a alguma conclusão. Pode falar, Iraí. Eu pego o gancho seu aí, que você falou de mais pessoas perderam o avião e não morreram, e me permite discordar dessa ideia da Joelma, amarrando com aquela tese que eu falei anteriormente. E se nós pensarmos o contrário, que não foi livramento para ele, o livramento foi para aqueles que desencarnaram, dentro da teoria de que o pós-túmulo é melhor. Será que para ele não foi um castigo ficar? Olha como, não sei se eu estou me expressando claramente, olha como Mas Muito eu acho que a claro. gente não pode considerar a vida como castigo. mas ninguém está falando que a vida é castigo. Eu não falei isso. Você está concluindo, tá vendo? Eu não falei a vida é um castigo. Pelo contrário, se a morte Se for ele ficar, descanso, seria um castigo. se a morte for descanso, eu prefiro continuar cansado. Então, para mim, a morte não é castigo de forma alguma, mas essa questão de livramento não me convence. Não me convence porque isso aí eu chamo de coincidência. Não esta é uma coincidência. Ah, coincidiu dele chegar atrasado. Isso aí dá para falar que é coincidência e não é sincronicidade. Porque aquela sobrevivência, então vamos pegar agora o gancho da sua tese. Então vamos considerar um fato positivo ele ter sobrevivido. Aquilo foi um acaso, porque não estava na expectativa dele sobreviver a um acidente aéreo. Ele nem imaginava isso. Ele estava na rotina dele. Isso eu chamo de acaso. Então, E numa não. situação onde o avião cai
grande parte morrem, mas tem sobreviventes. Como o caso da Chapecoense lá. É, Isso. Né? O Alan Ruschel está jogando bola até hoje. Então, É. Ah, também. e, Entanto, pode a pessoa, o sobrevivente, viver uma vida de sofrimento, como o Irã colocou, né? E aí, né, acabou. Quanto ela pode mudar o rumo, né? De repente, a programação ou o tal do acaso, que não, né, que não necessariamente é um acaso completo, não era o momento de desencarnar, porque tinha que resolver outras coisas, e a quase morte pode despertar na pessoa outros sentimentos e uma ah, valorização desse tempo que ela está aqui, né? sim. Porque como a gente desperdiça o nosso tempo com banalidades, né? Então, às Isso. vezes, estando perto da iminência de desencarnar, a gente fala, puxa, eu podia estar aproveitando melhor, podia estar fazendo, evoluindo com mais Uhum. facilidade, né? Deixando de lado picuinhas. Então, de repente, nesse aspecto, acaba sendo não só um livramento, como um impulso, né? Para uma vida melhor, né? Se a Eu, pessoa na souber minha, aproveitar. eu, na minha época de colégio, eu tive um professor que antes eu cheguei a ser aluno dele, mas antes a fama dele no colégio era muito ruim. Era aquele professor chato, aquele professor cri-cri, que pega no pé de todo mundo. Aí um belo dia ele teve um infarto. Quando ele voltou do infarto para a sala de aula, era outro professor, era outra pessoa. Inclusive, as aulas dele melhoraram a qualidade da aula. Ele se transformou num outro professor. ah. E todo mundo passou a gostar dele. Agora, ele teve um infarto para ficar bonzinho ou ficou bonzinho porque refletiu sobre o infarto? Eu acredito que ele refletiu sobre o infarto. Isso. Então, o infarto é porque ele, a sua forma de vida, tudo, o conduziu aquilo. É, porque ele era Né? aquele professor nervoso, estressado, cobrava. Isso. E aí isso fez com que ele fosse ao infarto, e quando ele foi, ele parou e refletiu. Você pega, por exemplo, o caso do avião. Né? Uhum, Pro cara que escapou do voo, né? Por exemplo, porque o pessoal comprou passagem pela Latam, só que a Voipaz ela terceirizava o voo da Latam. Então tinha um pessoal que uhum. estava no aeroporto esperando o avião da Latam, aeroporto pequeno, né? E não tem um avião da Latam, então não é o meu voo, o cara tomando um café e esperando. Aí, a hora que ele viu, ele foi lá e brigou com o cara, mas já não dava mais para embarcar. Né? Então, foi uma distração dele. Então, assim, tem muitas opções. Né? Então, eu posso dizer, não, foi só uma distração e o cara não entrou no avião por azar que virou sorte. Né? Mas eu também posso atribuir isso à espiritualidade. Agora, você entende que em nenhum caso aí a gente está falando em Deus? Dentro do princípio deísta, eu estou falando na espiritualidade. Né? A Joelma fala, ela fala assim, não, é a espiritualidade que pode ter me ajudado nesse sentido. Porque o Raimundo, por exemplo, teve um momento que ele coloca um determinismo. Ó, eu tenho um dia certo para morrer. Né? Então, se você tem um dia para morrer, e vamos supor que você tivesse o cara tivesse deixado entrar no avião, será que esse cara sobreviveria? Dificilmente, esse avião ninguém ia sobreviver. Mas então, são coisas que fogem um pouquinho, né, da nossa compreensão. Né? E aí aquele que tem fé vai dizer, só para fechar, aquele que tem fé vai dizer assim, foi um livramento. Mas a mãe daquele rapaz que morreu, ela já não vai ver dessa forma. Né? E aí a mesma fé vai dizer assim, foi Deus que quis assim. Então, de uma certa maneira, a fé ela vai estar em todos os ângulos, ou confortando aquele que perdeu, ou justificando para aquele que ficou. Você vê como é interessante, como eu coloco a fé onde eu quiser. E nesse raciocínio, deixa eu ver se eu amenizo a tese aí, né, para concordar um pouco mais com a Joelma, da questão da justiça, viver não é castigo. Existem inúmeras, milhões de quase morte. É que um acidente de avião torna-se assim, uma coisa inesperada, é de repente.
mas quantos diagnósticos de câncer que são quase morte e que causam naquelas pessoas uma reflexão a partir daquilo. Então, uma queda de avião foi uma quase morte para esse cidadão que teve o livramento. Vamos adotar por empatia a tese da Joelma. Houve um livramento para ele. Eu tô me colocando no lugar desse rapaz. Ah, poxa, houve um livramento para mim. A minha espiritualidade me ajudou, parará, parará. Então, isso é um quase morte, mas diariamente, diuturnamente, nós temos vários passaredos, vários voo e paz caindo, que é diagnóstico de câncer, é acidente no trânsito, e quantos personagens não existem de quase morte diante dessas fatalidades? Um diagnóstico de câncer é um quase morte. Você vai refletir tanto quanto esse cidadão que foi salvo do acidente. Eu penso assim. Então, o que chama atenção é porque caiu do avião, não estava doente, mas todo dia nós temos quase mortes e pessoas que têm livramento ao sair daquele diagnóstico. Tem uma questão no Livro dos Espíritos, né, que diz o seguinte: se nós somos influenciados pela espiritualidade. E a resposta dos espíritos diz: muito mais do que vocês pensam. Sim, sim. Vanderlei, e essa sua explicação me redime. Só quando eu falei do deísmo, que Deus não está lá em cima espargindo salvação para esse, para aquele, tira da UTI, põe não sei o que, vai para o quarto, eu só queria acrescentar um detalhe para enriquecer esse deísmo. A espiritualidade, os mentores, os anjos guardiães, sabe, os arcanjos, segundo qualquer doutrina que a pessoa segue. Não é Deus na figura teísta lá, sentado de cabeça longa, etc. Mas a espiritualidade, sim, o Vanderlei lembrou bem, que atua sobre nós. A todo momento. É isso aí. Isso aí, intuindo, orientando, consolando, né? Senão a gente estaria sozinho aqui, né? E aí seria muito difícil. Então, não é Deus em pessoa, né? Eu faço mais ou menos o seguinte: eu quero falar com o presidente Lula porque eu estou com um problema no meu imposto de renda. Aí ele vai falar: não precisa vir aqui em Brasília para você conversar comigo sobre isso. Aí na tua cidade tem um posto da Receita Federal. Você vai lá e tem uma mocinha que vai resolver teu problema. Não precisa nem ser a chefe da Receita, a menina do balcão resolve esse teu problema. Então ela resolveu em nome do governo. Então a espiritualidade, muitas vezes, ela está ajudando a gente, ela está, né, nos amparando, né? E através dessa imanência divina que está em todos nós, a gente vai recebendo tudo isso aí. Vamos lá. A fé como fonte de ações fraternas. Quem quer? Agora virou. Alguém quer ler? O Abelardo eu não vou nem mexer, porque eu acho que ele deve estar com um problema lá no microfone. Eu leio. Tá, joia. Posso ler. 18.7. A fé como fonte de ações fraternas. O homem, diante do seu semelhante, apresenta as mais diferentes posturas: de hostilidade, de maldade, de indiferença, de ajuda solidária, de amizade, de cuidados e de amor. As religiões, de um modo geral, facultam e proporcionam o estreitamento de relações humanas, estimulam a aproximação entre os seres humanos. Os grandes líderes religiosos sempre se colocaram no sentido da harmonização entre os homens. Eles exaltam valores que se desprendam do ego e das coisas materiais, pois entendem que somente a espiritualização é capaz de levar o homem à felicidade. Para promover a valorização das coisas espirituais, as religiões devem apresentar uma forte adesão à sua doutrina. A religião, porém, pode muito facilmente se desviar para o campo do sectarismo, da acepção de pessoas e culminar com o fanatismo. São estas as ocasiões que requerem um trabalho consciente dos representantes de cada agrupamento religioso. Assim, as ações fraternas estão fortemente vinculadas à forma de crer dos homens. E quanto mais ele estiver engajado à sua fé religiosa, e quanto mais está esta elevar o sentido de aproximação do homem com seu semelhante,
mas ele estará agindo de forma fraterna. A ação fraterna tem forte componente sentimental e emocional, cujo campo de atuação está intimamente relacionada à fé religiosa, pois, afinal, é esta que mexe com o coração humano. Para que serve a fé, né? Então, se a fé não me levar a algum tipo de ação, né, que ele está chamando aqui de ação fraterna, né? E as religiões, de uma certa forma, elas vão caminhar para isso. Por isso que o espírita tem fama de ser o quê? Uma religião de pessoas, pelo amor de Deus, pensa bem o que vocês vão falar. Hã? Fraternas. Fraternas, né? A doutrina espírita ela estimula a caridade, Exatamente. né? Não que as outras não façam isso, cada uma à sua maneira. Mas a doutrina espírita ela dá uma ênfase muito grande para essa questão da caridade. E isso, de uma certa forma, vai fazendo com que a gente, né, vá tentando devagarinho, né, fazer com que essa sementinha aí vá germinando, né, dentro da gente. E então seria essa uma busca, porque eu acredito que pegando lá o Tiago, né, o que Tiago fala sobre a fé? A fé sem obras é morta. Não adianta nada. Então, eu tenho fé, mas essa fé é só para mim, é só para as minhas coisas, é só para aquilo que diz respeito aos meus. Você vê como a gente volta a linkar com o tema que a gente estava discutindo lá do Krishnamurti? Então, poxa, se eu sou um homem de fé, mas eu estou vendo a necessidade do outro, e aí, para justificar a minha inação, eu estou dizendo que o outro é preguiçoso, que o outro é isso, que o outro é aquilo. Eu só estou justificando a minha inação. Então, a fé, ela pode e deve me levar a ter ações fraternas, ações solidárias. Ou não? E tem uma frase que é similar a essa que você falou aí, né? A fé sem caridade é morte. E tem outro lá que fala, como é quem lembra aí, se Deus, em Deus tudo eu posso, se em Deus eu me fortaleço. Acho que é mais ou menos isso, né? Tudo eu posso, ou seja, se Ele está imanente, está dentro de mim, tudo eu posso, tudo eu posso. Tudo eu posso naquele que me fortalece, né? Geralmente. Então, é isso, né? Então, essa fé. Aonde que a gente fala tanto em mundo de regeneração e a gente fica imaginando, às vezes eu fico tentando imaginar aqui a gente nesse mundo de regeneração. Dá para você imaginar um mundo de regeneração? A gente sabe que ele ainda não é um lugar perfeito, mas é um lugar bem melhor do que, né? É a Terra bem melhor do que aquilo que está aqui. Eu consigo imaginar um mundo de regeneração onde eu vejo pessoas morrendo de fome, eu andando no meu iate, né? Ou eu vendo pessoas extremamente ignorantes e eu não fazendo nada por elas, ou um mundo de tanta desigualdade. Então, quando a gente imagina um mundo de regeneração, o que me vem à cabeça é um mundo mais igualitário, com mais equidade, né? Com mais compreensão e até com mais questionamento. Porque eu só consigo chegar nisso também através de questionamentos. Porque quando eu sou alguém que tudo que a religião me fala eu sigo sem questionamento, também eu não vejo evolução nisso. Então, aquilo que a doutrina espírita proporciona para a gente, eu não sei se vocês veem dessa forma, é essa oportunidade de questionamento que a gente teve aqui durante quase 2 horas. Eu vi um meme esses dias na internet, assim, tem esses memes, tem de tudo, né? Mas tem um que foi uma sacada muito grande. Tem a pessoa num programinha, assim, num software, sei lá, vem a pergunta: você gostaria que acabasse a miséria no mundo, né? Né, que ninguém mais passasse fome, alguma coisa assim, né? Aí a pessoa coloca sim. Aí a segunda pergunta vem assim: você gostaria de ser bilionário? A pessoa responde sim. Aí volta para a primeira pergunta: você gostaria de acabar com a miséria no mundo? Sim. Aí, você gostaria de ser bilionário? E aí com mais interrogação, entendeu?
e vai umas 3 vezes assim e fala, pô, mas você quer mesmo acabar com a miséria do mundo? É isso. Tem coisa que é incongruente, né? Quando você quer Claro. acumular mais do que é necessário, muito mais, muito além, né? Não tem como, os recursos, né? Não Não, se não são bastam, infinitos, né? Se todo existe aí um pensamento que se todo mundo vivesse como vive o cidadão americano, a Terra não daria conta. né? Você tem lá Cidadão 350 médio. milhões de pessoas, se eu não me engano. Você calcula os 8 bilhões do planeta. Você vê, olha, se os Estados Unidos tivessem a população da Índia, né, que deve ser aí umas 5 vezes, quase 5 vezes mais, já não aguentava, Né? né, todo mundo viver daquela forma, né? Então, assim, à medida que a gente vai entendendo essas coisas, né? Mas não é assim de eu pegar o que tem, é porque a gente às vezes leva para esse lado, né? Mas é a gente ter aquilo que é importante para a gente, porque, sabe, é compartilhar, é entender, é compaixão, que é diferente de dó, de pena, né? Então é esse caminho, né, que é proposto por Jesus. É porque a gente ainda é muito vinculado à questão de sucesso, né? Essa questão de proeminência frente aos outros, né? E recurso, e cargo no trabalho, e função, né? E muitos ganhando muito, outros ganhando menos. É Ah, complicado. ah, Mas ah, tem isso, mas não é ser contra, né? O acúmulo de riqueza razoável, né? Mas ah. tem acúmulos que são desproporcionais, né? A gente não pode igualar todo mundo na miséria, né? A gente teria que Sim, tentar igualar todo mundo dentro de um patamar é, razoável, mas não só material, né? Mas principalmente de conhecimento, né? cultural, De conforto, porque isso é intelectual. que vai gerar essa equidade, né? Não adianta também. Então, você vê, é algo muito mais difícil. Porque se você Né? pegar hoje os bens da Terra e dividir, somar tudo e dividir em partes iguais, dividir por 8 bilhões e Não der, vai e resolver. você voltar daqui a 6 meses, está tudo como era antes. Né? Então é a questão É. da mentalidade mesmo, né? Que vai ter que ser mudada. Mas, Carlos, me diz uma coisa. O mundo capitalista, ele não ensina as pessoas a terem só, ele desenvolve a pessoa a ter. O mundo capitalista, o mundo rentista que está hoje, não é mais Uhum. nem capitalista, é rentista, não É. ensina os ensinamentos americanos e de grande parte dos países europeus não é só para a pessoa se dar bem. É. O aprendizado, não é Sim. só para a pessoa se dar bem. É. O que é que a gente vai esperar disso? A gente está indo na contramão. E todos esses países, se você pega, por exemplo, os Estados Unidos, é um país extremamente cristão. Né? Não, Mas que, ele é evangélico, né? então, é cristão, né? Só que vem por uma outra linha, né? Uma outra Evangélico linha. daquela outra linha, É, da é, teologia do domínio e teologia da prosperidade. é. E aqui no texto ele vai falar sobre isso, que a religião, de uma certa forma, ela vai impondo uma porção de crenças que a gente vai entender. Então, quando a gente volta lá na base de Jesus, né? Mas isso aí que a gente vai tentar implantar, não é, eu não quero isso para o Vanderlei, para o Divanir, para o Raimundo. Eu tenho que pensar isso para mim. Você Sim, entendeu? Porque o grande mal é que eu falo assim: olha, nós temos que ter uma sociedade igualitária. Aí o cara fala: você está disposto a. É como o Divanir falou: você quer ser milionário? Quero. se quer ser rico. Então não funciona. Entendeu? Eu quero uma sociedade justa. Tá, mas eu quero ter, sabe, uma ilha no Caribe. Não é assim. Então, mas isso eu não vou implantar para outro, eu tenho que implantar isso para mim. Né? Então, no meu entendimento, é só minha opinião. E eu estou longe disso, mas eu acho que a gente deveria caminhar para aquilo. Quanto eu preciso? Será que isso realmente é necessário? Porque eu vejo que às vezes a gente vai encontrar muito mais tranquilidade, muito mais felicidade, muito mais serenidade quando a gente estiver nesse nível. Mas eu penso que ainda vai demorar um pouquinho, né, para a gente chegar nesse nível, porque hoje é aquele negócio, só para fechar, né? Tem uma historinha que todo mundo conhece, que os coaches falam por aí, que você pega um papelzinho com o nome, com cada um com o nome.
E você pega uma sala, espalha esses papéis e tem 1.000 pessoas na sala e você tem 5 minutos para cada um estar com o papelzinho no seu nome. E vira aquele rebu e ninguém consegue encontrar. Até que o cara para e fala, vamos fazer o seguinte, quando você achar um papelzinho, fale alto o nome da pessoa e você entrega esse papelzinho para a pessoa. Que em 5 minutos cada um vai estar com o seu papelzinho na mão, né, com o seu nome. Então, o dia que eu começar a me preocupar dessa forma, eu tenho que estar bem, mas eu quero que o Vanderlei esteja bem também. Porque às vezes eu quero que o Vanderlei ganhe muito bem, mas ele tem que ganhar um pouquinho menos que eu. Para eu estar bem. Entendeu? Eu quero que meu cunhado ganhe bem, mas ele tem que ganhar um pouquinho menos. Né? Se ele ganhar um pouquinho mais que eu já não estou feliz mais. Né? Então, eu acho que é essa a mentalidade, mas não, eu volto a dizer, não é a mentalidade que eu quero para você, é a mentalidade que eu tenho que buscar para mim. Né? Senão, a gente vai continuar do mesmo jeito. Quem lê, eu vou ler a conclusão. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Tranquilo? Deixa eu complementar com uma Por frase do Chico favor. Xavier. Aos outros, eu dou o direito deles serem como são. Agora, eu tenho a obrigação de ser a cada dia melhor. É isso aí. É isso aí. Senão, eu vou cobrar as coisas dos outros e eu não estou fazendo. A fé é uma forte aliada das ações fraternas, desde que a doutrina religiosa que está por detrás tenha evidente cunho de aproximação dos homens. Muitos riem quando se fala da importância de uma religião no seio da sociedade, mas não podemos ignorar a força que ela pode desempenhar para o equilíbrio, a harmonia, a alegria e a felicidade de um povo. E a pergunta que eu faço para a gente fechar isso, é importante que a gente tenha, é realmente importante a gente ter as religiões hoje? Isso realmente é importante? Faz mais mal do que bem, mais bem do que mal? O que vocês acham? Eu acho que sem religião a gente estava pior. Ainda bem que a gente tem religião, porque a religião ajuda. A religião ajuda. Às vezes, por exemplo, eu vejo o evangélico, os evangélicos, eles têm igreja em uma porção de lugares. Tá? Eles têm, o pastor pode não ser aquele cara que a gente estava querendo, como é? Fazer com que a gente melhorasse. Mas, às vezes, o que ele fala vai ajudar alguém. Às vezes, o que ele fala vai ajudar alguém. Então, ela é importante. Ela tira até gente da lama, do lamaçal. Ela é importante. O dono da igreja pode não ter outros objetivos, mas o ensinamento que está escrito ali no livro, né, que todo mundo segue, que nós também seguimos, nós espíritos, ele que vai ajudar. Beleza. Então, Eu não gosto da religião quando a gente começa a colocar muita coisa assim, transcendente, sabe? Eu não gosto, eu gosto de ficar com o pé no chão. é isso aí. Se está ruim com ela, calcula se não tivesse, né? Agora, Eu acho. o importante é aquilo que nós fazemos dela. Né? Exatamente. Porque a religião é composta só por homens. Por Né? homens, Então, pois à é. medida que a gente melhora a nossa condição moral, a gente vai fazendo da religião algo mais, mais fraterno, algo melhor. E agora, você vai falar, mas tem muita gente que usa a religião para se beneficiar, para Vai. enriquecer. Mas aí é outra questão. Aí é o ser humano que está fazendo isso, não é a religião em si. Não é a religião. É a mesma coisa que a gente fala mal do islamismo. Mas se você pegar os islâmicos, para mim, eles fazem oração muito mais do que os católicos. Agora, Aproveita. tem
o grupo que é meio estranho. Mas em todo Não. lugar tem extremismo. Em todo lugar tem, né? Todo É, lugar tem. não vamos esquecer da Idade Média, né? Da Santa Ah, da Santa Inquisição. Mas aproveita que você está com essa veia religiosa bem, bem exacerbada, Raimundo, e se ninguém tiver mais nada para colocar, faz um encerramento para a gente. Eu gostaria de fazer um encerramento. Por favor, então. Desculpa, Porque Raimundo. O Manuel vai fazer. Porque Então. esse final de semana eu tive que trabalhar na edição de uma partitura, e o texto para uma missa que eu vou ter que cantar, e o texto tem tudo a ver com essa aula de hoje. E aí eu gostaria de ler os textos da letra dessa música como a nossa prece final. Beleza, por favor. Doce é sentir em meu coração, humildemente vai nascendo amor. Doce é saber, não estou sozinho. Sou uma parte de uma imensa vida que generosa reluz em torno a mim, imenso dom do teu amor sem fim. O céu nos deste e as estrelas claras, nosso irmão Sol, nossa irmã Lua, nossa mãe Terra com frutos, campos, flores, o fogo e o vento, o ar e a água pura, fonte de vida de tua criatura, imenso dom do teu amor sem fim. Esse texto tem 799 anos, foi escrito por Francisco de Assis. Beleza. E a música tema do filme Irmão Sol, Irmã Lua, né? Exatamente. Bacana. Eu me adiantei ao Iraí, porque ele ia falar isso, eu falei, eu vou falar antes dele, só para ele saber. Não é mesmo, Iraí? Não, eu ia agradecer, porque meu centro aqui, a casa, chama Francisco de Assis. Legal. Bacana. Gente, foi um prazer. E dia 4 eu estou cantando a missa de São Francisco de Assis lá no convento de Santo Antônio, no Largo da Carioca, aqui no Rio de Janeiro, e vamos cantar essa música com arranjo para coral. Beleza. Que lindo, Com parabéns. certeza Deus abençoe vai ser você. maravilhoso, viu, Manuel? Ah, com Deus te certeza. abençoe, como disse a quero- Joel, mãe. Eu quero mandar um abraço fraterno para Joelma, viu, Joelma? Não fica brava, não, tá bom? Eu estava com saudade de você, Iraí. Está sempre Recíproca nas é minhas verdadeira. Todos orações. nós. Olha, e de novo, parabéns, porque a gente conseguiu tocar uns temas aqui bem, bem espinhosos aí, e a gente conseguiu debater isso aí num nível muito legal, e é isso que é filosofia, é isso que é a ideia, principalmente da filosofia espírita. Bacana, viu? A gente pode discordar, mas não precisa perder a amizade. É isso Bom, aí. grande Boa semana noite, para até vocês. segunda. Fiquem Boa com semana. Deus. Uma Até a semana próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau.